Olá! Conseguiram um medicamento pela via judicial? Nossa, pode parecer um verdadeiro labirinto, não é mesmo? Afinal, quem processar? Quem é que paga a conta? Bom, nesta análise a gente vai decodificar as regras que o Supremo Tribunal Federal criou para organizar esse cenário. Vamos juntos, então, entender um mapa definitivo desse tema tão importante. Pois é, essas são as perguntas que tiram o sono de muitos profissionais de direito. A resposta para isso já foi, assim, um emaranhado de decisões bem confusas, mas o STF interveio para trazer mais clareza. E é exatamente esse mapa que nós vamos desenhar aqui, passo a passo. Para a gente navegar nesse tema, montamos um roteiro bem claro. Vamos seguir essa agenda para que, no final, todas as peças do quebra-cabeça se encaixem perfeitamente. O Brasil vive um fenômeno que ficou conhecido como judicialização da saúde. É um volume gigantesco de ações judiciais buscando tratamentos. E foi diante desse cenário que o STF interveio para criar regras mais claras, tentando organizar as responsabilidades e, claro, garantir a sustentabilidade do sistema. Certo? Primeiro de tudo, um conceito essencial aqui: medicamentos não incorporados. O que isso significa? Pode ser algumas coisas: um remédio que não está na lista oficial do SUS, um que é usado de uma forma diferente da bula, o tal do off-label, ou até um que nem tem registro na Anvisa. Entender essa definição é o ponto de partida para toda a nossa análise. Agora vamos para o primeiro grande filtro do nosso mapa. Antes de qualquer outra coisa, a pergunta fundamental é a seguinte: o medicamento que está sendo pedido na Justiça, ele tem registro na Anvisa? A resposta para essa pergunta nos leva a dois caminhos completamente diferentes. E aqui está a regra de ouro que o STF estabeleceu lá no tema 500. Como princípio, a falta de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária é uma barreira para o fornecimento judicial. Isso, na prática, protege o sistema de ter que fornecer drogas experimentais ou sem segurança e eficácia comprovadas no país. Faz sentido. Mas toda regra tem sua exceção, e aqui elas são raríssimas. Um juiz só pode considerar o fornecimento de um medicamento sem registro se houver, por exemplo, uma demora totalmente injustificada da Anvisa para aprovar um pedido de registro ou em casos muito específicos de doenças raras. E um ponto crucial: se o caso se encaixar numa dessas exceções, a competência é sempre, sempre da Justiça Federal e a ação é contra a União. Certo. Agora vamos para o cenário mais simples, ou pelo menos o mais conhecido. O medicamento tem registro na Anvisa e, além disso, já faz parte das listas oficiais do SUS. Aqui, a lógica é outra. Este é o princípio consolidado no famoso tema 793 do STF. Se o medicamento é padronizado no SUS, a responsabilidade é solidária entre todos os entes federativos. Ou seja, a pessoa pode escolher processar a União, o Estado, o município, qualquer um deles isoladamente ou em conjunto, e quem for acionado tem que fornecer o tratamento. Mas muita atenção aqui, porque temos uma exceção recente que é um verdadeiro divisor de águas e que muda essa regra da solidariedade. Para medicamentos oncológicos que já estão no SUS, a competência agora depende de quem compra o remédio. Se a compra é centralizada pelo Ministério da Saúde, a ação tem que ir para a Justiça Federal. Agora, se for descentralizada, para a Justiça Estadual. Essa é uma mudança fundamental na prática do dia a dia. Agora sim, chegamos ao coração da nossa análise, a grande inovação do STF. As regras para os medicamentos que têm registro na Anvisa, mas que não estão nas listas do SUS. É aqui que o tema 1, 2, 3, 4 literalmente revoluciona a forma como definimos competência e o custeio. Então, o ponto crucial é este: o STF abandonou a ideia de solidariedade nesse cenário e adotou um critério puramente financeiro. A responsabilidade do governo federal ou estadual passa a ser definida pelo valor do tratamento. Essa é a grande mudança de paradigma que todo mundo precisa entender. E este é um número que quem estuda para concursos ou atua na área precisa memorizar: 210 salários mínimos. Esse valor, calculado com base no custo anual do tratamento, funciona como um divisor de águas para determinar onde a ação deve tramitar. Olha só, essa tabela resume a nova regra de forma bem clara. Se o custo anual do tratamento for igual ou maior que 210 salários mínimos, a competência da Justiça Federal e a União paga 100% da conta. Simples assim. Abaixo desse valor, a competência vai para a Justiça Estadual. E repare que, mesmo na Justiça Estadual, existem faixas de ressarcimento pela União. Isso mostra uma divisão de custos muito, muito detalhada. Vamos ver alguns detalhes práticos que são cruciais. Como se calcula esse custo? Bem,
Se houver mais de uma marca para o mesmo princípio ativo, vale sempre a mais barata na lista oficial da CMED. A mesma lógica de valor se aplica aos caríssimos tratamentos oncológicos que não estão no SUS. E outro ponto, se o pedido incluir um remédio do SUS e um de fora, só o que está fora da lista entra nessa conta dos 210 salários mínimos. Certo, uma vez que a gente define a competência, o trabalho não acaba por aí. O STF foi além e criou uma espécie de checklist, uma lista de passos obrigatórios para os juízes. A ideia é garantir que as decisões sejam mais bem fundamentadas, tanto técnica quanto juridicamente. E estes são os passos que o juiz deve seguir sob pena de nulidade da decisão. Não é mais um ato discricionário, é obrigatório. É preciso olhar a negativa administrativa, ouvir a área técnica, checar todos os requisitos do autor e, se considerar a ordem, provocar o sistema para reavaliar a política pública. É uma mudança processual gigantesca. E o que é esse tal de NatJus, mencionado no passo 2? É um núcleo de apoio técnico. Basicamente, um grupo de especialistas em saúde, médicos, farmacêuticos, que dá suporte técnico aos juízes. A ideia é que a decisão não seja baseada só no que o médico do paciente diz, mas que tenha um contraponto técnico imparcial vindo de dentro do próprio judiciário. E essa citação direta do STF é poderosa. Ela praticamente encerra a era em que uma simples receita médica era suficiente para conseguir uma liminar. Agora a análise precisa ser muito mais robusta e a consulta ao NatJus é a ferramenta central para isso. E o ônus da prova também ficou mais pesado para quem entra com a ação. Não basta só pedir, é preciso comprovar 3 coisas. Primeiro, que não tem como pagar pelo remédio. Segundo, que o remédio funciona com base em ciência sólida, em evidências de alto nível. E terceiro, que é crucial, que as opções já oferecidas pelo SUS simplesmente não servem para aquele caso específico. Ok, ufa! Passamos por todas as regras, exceções e detalhes. Agora, para consolidar todo esse conhecimento, vamos juntar todas as informações em um único mapa final. E aqui está. Este é o quadro resumo definitivo. Ele organiza todas as situações possíveis, sem registro não visa, incorporado de forma geral, incorporado oncológico e não incorporado, dividido pelas faixas de valor. Para cada cenário, temos a competência correta, quem paga a conta e qual a decisão do STF que rege a matéria. É o guia completo para entender o tema, de uma vez por todas. Ao criar todo esse sistema complexo, o STF tentou harmonizar 2 princípios constitucionais: o direito individual à saúde de um lado e a necessidade de gerir os recursos públicos de forma eficiente para todos, do outro. A grande questão que fica no ar, e que só o tempo vai responder, é se essa nova arquitetura jurídica conseguiu, de fato, encontrar o equilíbrio ideal. Se essa organização de ideias foi útil, considere se inscrever no canal e deixar um like. Isso ajuda demais a gente a continuar produzindo material aprofundado para quem busca conhecimento direto e bem estruturado. Até a próxima!